Então a gente já está nessa aba aqui dos operators de A a F, mas vamos trabalhar aqui no waveform agora, waveform controls. Então aqui você vai poder mudar como se fosse a corda que a gente tem no nosso instrumento, a corda que a gente está usando em cada um desses operators. Então aqui você tem formatos de ondas, tem waveforms. E o que acontece? Quando você vai meio que girando eles aqui, você vai passando a lista de formatos de onda que a gente tem. Até que eu fiz aqui, eu cliquei em cima do formato de onda e fui só arrastando essa onda para cima e para baixo. Aqui eu tenho pelo menu, eu poderia selecionar um desses formatos de onda, mas você também pode usar, como eu usei aqui, girando para frente. Até no geral, cada vez que você for aqui um passo para frente, você vai gerando sons mais ricos. Claro que eles vão variando, eles têm alguns grupos, mas a ideia é essa, até segue um pouco desse conceito dos próprios sintetizadores analógicos, que sempre tinham esses formatos de onda aqui, das mais simples para as mais complexas. Então nesse caso aqui, a gente tem a primeira que é a sine. Até a gente já falou bastante da sine. A sine é aquele formato de onda mais simples, que ele só vai basicamente ativar uma frequência, que é essa frequência fundamental. Ele acaba funcionando muito, mas muito bem mesmo, para a gente fazer baixos, né, como a gente fez aqui. Eu basicamente só abri o FM8, estou usando aqui ele pelado, vamos dizer assim, no New Sound. Eu só dei uma suavizadinha aqui realmente no release do nosso envelope. O resto está tudo normal. Então aqui vocês já conseguem perceber um pouco do peso que dá para gerar realmente um baixo com uma sine, mas acaba sendo um baixo bem sub. E se a gente também usar no extremo, agora eu subi algumas oitavas aqui, a gente pode fazer pianos, basicamente só com esse uso de sine. Mas vocês já devem ter percebido, quando a gente fez ali aquele exercício de síntese aditiva, também é bem comum você pegar um conjunto de sines, que são essas ondas mais simples, só que ir trabalhando em ratios diferentes, jogando ele para frequências diferentes, para oitavas diferentes, e com isso a gente consegue dar um peso, a gente consegue mudar esse som. Mas legal, então a sine, bom para bass, bom também para esses pianos. Também podemos trabalhar com elementos percussivos. Aqui na sequência a gente tem uma parábola. Até dá para perceber aqui bem pelo formato dela, que ela é bem parecida com a sine, né? Praticamente aí o mesmo formato, mas é uma sine que ela tem um ângulo um pouco diferente. Então ela acaba gerando outros harmônicos, ela não está ativando agora só aquela frequência da fundamental, como estava fazendo aqui quando a gente estava usando na sine, mas não chega a ser um som muito rico. Então, de repente, você basicamente vai manter para as mesmas coisas. Ele vai acabar sendo bom para trabalhar para grave, ele também vai ser bom para fazer uns pianos. Até agora ficou um piano um pouco mais elétrico aqui, uma coisa um pouco mais de vida, mas também continua sendo um som cru, um som aí relativamente simples. Na sequência aqui a gente tem a triangle. A triangle, como é que vai funcionar? Ela tem também essa fundamental aqui bem forte, e ela vai adicionando harmônicos, e esses harmônicos sempre harmônicos ímpares. Então ele faz o 1, ele não tem o 2, ele tem o 3, ele não tem o 4, tem o 5, e ele vai subindo dali para frente. Só que acontece, ele na verdade, esses harmônicos, eles vão perdendo bastante força. Até vejo aqui no Spectrum aqui o resultado que ele tem, e o resultado aqui também no Spectrum agora do próprio Ableton Live, e até também confira no osciloscópio a imagem que está fazendo. Mas está percebendo lá, quando ele vai realmente perdendo força aqui rapidamente, certo? Então tá aqui, ó, harmônico 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante, perdendo força rápido. Aqui na sequência a gente tem o square. O square, como que ele funciona? Ele é essa onda quadrada aqui, ele tem essas mudanças mais abruptas. Ele na verdade tem a mesma quantidade e posição de harmônicos do que o triangle, mas eu acho que vocês já conseguiram perceber que esse som ele vai realmente perdendo mais força.
né, desculpa, perdendo menos força. O triangle, ele se mantinha aqui, eu tinha o primeiro, o terceiro já era aqui embaixo, o quinto já ia morrendo, se eu não me engano aqui no 11 ou no 13 ele já nem existia mais, aqui já está indo até o 17º, então ele acaba sendo um som muito mais rico, é um som que às vezes você pode construir baixos aí de eletro, também muitas vezes usadas para fazer leads. É um som bem realmente mais rico, também funciona para fazer pads, tem muito material para ser trabalhado. No geral, a gente acaba passando ele muitas vezes por um filtro, trabalhando com bastante envelopes para realmente dar um movimento quando a gente está trabalhando com squares. Na sequência, a gente tem aqui outra waveform tradicional, que é o dente de serra, o sawtooth. O que ele faz? Ele, na verdade, ele vai ativar todos os harmônicos. Então ele tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto, e também traz eles com uma certa força. Então é um som mais rico de todos. Também funciona legal para fazer baixos, principalmente se a gente trabalha com envelopes, dá para fazer leads, dá para trabalhar com pads, né? Um som muito rico, realmente muito usado na música eletrônica, e como eu falei também na mesma questão ali do square, a gente acaba usando muitas vezes através do envelope para poder realmente dar um movimento, como por exemplo transformamos aqui ele num elemento muito mais percussivo. Isso aqui é simplesmente uma dente de serra com envelope, né, já gera um timbre assim bem realmente interessante, um timbre bem cheio, bem completo, que com certeza funciona bem com envelopes, mas também vão funcionar super bem com filtros, para a gente realmente retirar as frequências que a gente quiser usar. Na sequência aqui, a gente tem o soft square. Então, vamos voltar aqui para o square, sempre primeira, terceira, quinta, sétima, sempre ali nas ímpares, e o soft square, ele tem um desenho, é o mesmo desenho, só que a força que ele vem é menor. Então, como a gente tem a triangle, que a gente pode chamar como se fosse uma soft square, que a triangle já tem também os mesmos harmônicos, deixa eu ligar ela aqui, só que ela perde força rápido. Se a gente for na soft square, seria meio que tá bem próximo da triangle, percebeu? Então vai funcionar também para baixos, para aqueles sons um pouco mais finos. Continua sendo um som mais simples, só que é um pouquinho acima da triangle. E a square já seria, claro, esses harmônicos bem mais lá para cima. Aqui na sequência, a gente tem a soft tristate. Então ela também é bem próxima da square, só que ela tem um pouquinho mais de harmônico. Então até se a gente colocasse numa escada, meio que de enriquecimento de harmônicos, pensando sempre nos ímpares, começaria com a sine, que só tem a 1, partiria para triangle, que só tem, claro, as ímpares, só que perde força rápido, da triangle para soft square, depois para soft tristate e na sequência para square. Então só com isso você já pode dosar bastante do teu timbre, construir ele com mais harmônicos ou com menos harmônicos. Depois a gente tem uma short tristate, que ela é relativamente parecida, só que ela na verdade ela tá um pouco mais parecida do que uma mistura meio de uma sol. Ele acaba meio que transformando, trabalhando como se fosse em triplas. Eu tenho aqui o primeiro, segundo e terceiro harmônicos, o quinto, sexto e o sétimo, o nono, décimo, 11º. Então tá vendo, ele vai sempre meio que pulando, parece que tipo liberando o 4, o 8, o 12, o 16 e o 20 e libera os outros harmônicos. Aqui na sequência, depois da short tristate, a gente tem a Pulse Width Modulation Ramp Mod. Então eu vou fazer um vídeo depois explicando em detalhes. Eu acredito, até não sei usar ela muito bem, mas você pode fazer o Pulse Width Modulation. Eu vou dar uma boa estudada e depois eu mando para vocês. O que é a ideia do Pulse Width Modulation? Você tem uma square e você consegue fazer essa square e modular o tamanho dele. Então você vai movimentando essa square de diferentes formas e gera sons super ricos, super interessantes, e eu acredito que você pode conectar ele aqui. Vamos ver a próxima. Eu tenho aqui
o 135 Square. Então isso aqui é uma Square, só que ele só tem 3 harmônicos. Ele não tem nada lá para cima. Até veja isso aqui, vamos ver a diferença do Square. Então é basicamente o mesmo desenho, só que tem os harmônicos lá para cima. Então acaba sendo um som rico, só que é um som também um pouco, chamar assim, filtrado. Não é exatamente um filtro, mas ele funciona, a gente escuta e parece uma coisa realmente parecida. Então também dá para fazer baixos, baixos bem analógicos, até por causa que a gente tem essas frequências também ali nos outros harmônicos sendo ativados. Também com certeza vai funcionar muito bem para pads, vai funcionar muito bem para leads. É um som rico, mas não tão rico, como eu falei para vocês, como se tivesse passado por um certo filtro. A gente também tem um sol de 1, 2 e 3, que é um sol que é mais cortado, mais filtrado. Também pode funcionar bem para fazer baixos, também pode funcionar bem para pads, para leads. Um som com certeza bem polivalente, tanto quanto o dente de serra, mas mais contido, um pouco mais filtrado. Depois a gente tem sequências que seriam meio que união de duas sols. Então a gente tem a 1 e a 2. Dá para ver aqui no espectro, tem tanto o primeiro harmônico e o segundo harmônico sendo ativado. Aqui também no espectro embaixo, os dois sendo ativados. Depois a gente tem a 1 e a 3. Então agora abriu. Antes vocês viram, tinha esse harmônico aqui sendo tocado, agora não. Só passou o 1 e o 3. Vou voltar para o 1 e o 2. 1 e o 3. A gente tem lá 1 e 4. Depois 1 e 5. 1 e 6. 1 e 7. 1 e 8. E essas são as combinações de duas sols super interessantes. Daqui a pouco eu vou mostrar umas aplicações. Na sequência aqui a gente tem os formatos de onda que também são bem polivalentes. Então a gente tem aqui do segundo formante até o 10º formante. O que a gente tem aqui? A gente tem um dente de serra, só que em vez dele ter fortalecido aqui a fundamental, ele tem o segundo harmônico. Se eu ver aqui, agora é o terceiro, o quarto, quinto, sexto, até o 10º. Então dá para fazer também coisas bem interessantes, já vou mostrar para vocês como que isso aqui funciona. E aqui na sequência a gente tem os TX Waves. A linha TX foi uma linha de sintetizadores aí desenvolvidos pela Yamaha. Então a gente também tem esses formatos de onda que tinham dentro desses sintetizadores, que eram sintetizadores de FM, até para a gente também poder carregar esses presets aqui dentro. Então são formatos aí bem diferenciados. Tem, por exemplo, aqui a primeira, terceira e quinta, seria meio que quase uma triangle, uma soft square, alguma coisa meio assim. Depois a gente tem essa TX A2, a 2 foi a primeira que eu coloquei, na verdade. A 3 já gera esse som bem mais buzzy. A gente tem uma sub agora, a gente tem a segunda, depois a quarta, depois a sexta. A gente só tem meio que as pares, mas também perdendo força. A diferença aqui é que a gente tem essa sub e essa primeira bem presente. A TX Wave 4, ela é até mais contida, mas você tem mais peso ali próximo da fundamental. A TX Wave 5, a gente agora é também um pouco mais aberta, as ímpares, dá para ver que elas são bem mais dissonantes, né? A 3 e a 5, realmente elas dão uma amplitude bem maior para o som. E a gente tem a 6, a 7 dissonante de volta, a 8, e a 8 é a última de todas, certo? Eu vou começar agora um novo vídeo para a gente fazer um pouco de um estudo dessa conexão, desses diferentes formatos de onda, principalmente a gente pensando na síntese de FM, mas também um pouco de pensar em síntese subtrativa. Vamos usar um filtro aqui para poder cortar alguns sons.